Meu nome é Carlos Roberto Assis Bernardes, mais conhecido como Carlinhos Cantor. Sou funcionário efetivo da Câmara desde 1989, 35 anos de trabalho. Portanto, eu sou o funcionário mais antigo em atividade, né? Sou formado em Direito e comecei aqui como auxiliar administrativo. Na época eu trabalhava ajudando na política, né, os cabos eleitorais de rua. E tinha muito envolvimento na política no início. E aí ajudei várias campanhas aqui em Dourados. E aí me interessei em trabalhar dentro da Câmara Municipal, dentro do Legislativo, para conhecer um pouco mais da estrutura administrativa aqui. E surgiu naquela época um concurso, em 89, e eu resolvi fazer o concurso para auxiliar administrativo, que era o cargo menor que tinha e que se encaixava na minha formação da época, que eu tinha 7ª série. Olha, primeiramente, eu comecei entregando, quando eu fiz o concurso, eu comecei entregando correspondência na rua. Nós tínhamos uma bicicleta vermelha, uma Monarch, eu e o Edson Barrios, que era de Indápolis, e ele é irmão da Hebe, que também funcionária da casa antiga aqui. E nós entregávamos as correspondências na rua, porque naquela época não tinha e-mail, e a forma mais rápida de fazer com que o Legislativo funcionasse, entregando as correspondências, era de bicicleta. E eu trabalhei muito tempo entregando correspondência na rua. Depois surgiu uma oportunidade de eu vir trabalhar de xeroqueiro, tirar xerox, né, que já era uma promoção na época, né, para nós. Aí comecei a trabalhar como xeroqueiro. Surgiu uma nova oportunidade de criar um departamento aqui na Câmara que controlasse toda a saída de material, porque naquela época não tinha um controle. E aí me desafiaram se eu não queria trabalhar no almoxerifado da casa. Eu montei o almoxerifado e depois de 2 anos a Câmara mudou toda a sistemática dela de controle de materiais, de móveis, de tudo que tinha aqui dentro da Câmara Municipal. E hoje nós temos um almoxerifado muito grande. Eu sempre vou lá falar com os meninos, falo, quem montou isso aqui fui eu. É uma história muito bonita, né? Porque você começa como office boy trabalhando aqui. E até queria abrir um parênteses, porque muitas pessoas acham que eu estou aqui por uma boquinha ou por um favor de algum político, né? Não sabe que eu comecei aqui como auxiliar administrativo, os espaços que eu ocupei aqui. E depois de um tempo eu não conseguia promoção, eu só fui promovido de cargos, mas o salário continuava o mesmo. E aí eu fui questionar a direção da casa, porque que eu trabalhava em outros departamentos, mas não tinha aumento. Falou, você tem que estudar, porque o concurso que você fez, você vai ficar a vida inteira assim. E aí eu resolvi fazer supletivo, fiz supletivo, em 6 meses eu fiz o 1º grau e o 2º grau, no Centro de Ensino Supletivos, fiz o vestibular para Direito, e aí quando eu me matriculei na faculdade, eu vim aqui, apresentei o meu certificado, falei, agora vocês não têm uma desculpa para não me dar um cargo melhor, né? E aí foi que eu entrei num cargo melhor, de assessor administrativo, né? E aí as coisas foram desenvolvendo e crescendo. Então, aí, em 92, 3 anos depois que eu tinha entrado aqui, eu comecei a falar para os colegas que eu iria me candidatar a vereador. E aí era uma gozação, uma brincadeira dentro, falando, como é que você vai ser vereador e tal, sendo office boy da casa e tal. Eu falei, eu vou tentar. Eu entrei como candidato a vereador, não ganhei a eleição, e o interessante que naquela época o voto ele era escrito. Então você para você se candidatar, para você votar, você tinha que escrever o nome do seu candidato. E eu era músico da noite, porque eu ganhava pouco aqui na Câmara, então eu complementava a minha renda familiar tocando na noite. E eu toquei no Quicão, toquei na Palusa, toquei num monte, no Terraços, várias casas aqui em Dourados. E aí quando eu me candidatei, precisava escolher um nome, e tinha 4 Carlinhos. E eu, para escolher um nome diferente, eu coloquei Carlinhos Cantor, porque eu tocava na noite. E aí eu me candidatei em 92, não ganhei a eleição, tive 287 votos, mas me preparei, foi uma experiência. Aí em 96, teve a disputa novamente, eu me candidatei
E aí sim eu ganhei como vereador, o menos votado de todos, mas consegui conquistar uma cadeira aqui no Legislativo. Porque antes eu já trabalhava de cabo eleitoral para todo mundo, né, para várias pessoas, vários candidatos. Né, naquela época eu trabalhei para o deputado Lonzo Machado, eu trabalho com ele até hoje, de cabo eleitoral. E aí eu resolvi, porque eu via que muitas coisas dentro da casa na época, você só conseguia se você tivesse algum tipo de posição, uma posição dentro do Legislativo, não era fácil. Era uma época que tinha os espaços pré-definidos, os cargos já eram separados para algumas pessoas que estavam aqui, e aí eu resolvi disputar a eleição, porque eu também me candidatei a presidente de bairro, e eu ganhei como presidente do Jardim Itália na época. Então eu queria crescer politicamente, queria contribuir um pouco mais com a cidade, com a população, com o meu bairro, com a minha comunidade, e eu me candidatei a vereador. Quando eu entrei aqui para legislar já como vereador, eu já tinha um conhecimento de como funcionava o Legislativo, porque eu sempre fui muito curioso. Então eu aprendi muita coisa assistindo às sessões, eu era obrigado na época, alguns funcionários eram obrigados, entre aspas, né? Você era compensado por isso para trabalhar nas sessões. Então aquilo me deu muita bagagem, né? Pela curiosidade e querendo saber como é que funcionava. Então quando eu entrei aqui no plenário para trabalhar, para realmente ser um vereador, um legislador, eu não tive tanta dificuldade. A dificuldade foi subir a primeira vez na tribuna, né? Então foi uma coisa um pouco automática para mim. Aí eu já estava na faculdade, né? Fazendo a faculdade de Direito, então contribuí um pouco para o meu desempenho aqui no Legislativo. Deu um frio na barriga, né? Porque todo mundo falava, sobe lá, vai discutir alguma coisa, e eu sempre gostei de falar. Sempre gostei de, em qualquer lugar, de participar, por causa da música, né? E foi uma experiência diferente, né? E eu participava de uma Câmara muito forte na época, né? Fui vereador junto com o Ralph Marques, vereador com o Coronel Adib Massad, Paulo Falcão, Tetila, João Grandão, Geraldo, Toninho Cruz, Joaquim Soares, Valdemar Soares. Enfim, era uma Câmara muito bem formada, com várias participações e representatividade de segmentos da sociedade. Então eu aprendi muito, tive esse privilégio. Quando eu ganhei para vereador, eu disse para os colegas que eu ia me tornar presidente da Câmara. E era aquela mesma brincadeira, né? Aqui é difícil, como você vereador de primeiro mandato e tal. Falei, não, mas uma hora vai surgir uma oportunidade. E eu sempre tive um relacionamento muito bom dentro do plenário com os colegas vereadores, sempre construí isso, né? E aí surgiu a oportunidade de disputar a eleição. Na época eu estava afastado do cargo de vereador como secretário de Estado no governo Zeca. Eu fui secretário da Juventude, Esporte e Lazer. E concomitantemente eu abri a eleição para presidente, mas eu já vinha construindo a minha candidatura antes, né? E aí foi uma experiência diferente. Mas interessante dizer que quando eu me tornei vereador, a primeira coisa que eu fiz foi pedir meu afastamento de funcionário. Eu não achava certo, eu como funcionário da casa e como vereador, eu receber os 2 salários, porque eu tinha esse direito. E aí eu fui na diretoria, no presidente da Câmara, e falei, eu quero pedir para suspender o pagamento de funcionário meu. Ele falou, não, rapaz, mas você tem direito. Na época era o Ralph. Eu falei, não, mas eu não acho certo isso, então eu vou abrir mão do meu salário. E eu abri mão, e eu fui vereador, só recebi 3 meses como funcionário, e aí eu abri mão, durante todos os meus mandatos, eu abri mão do meu salário de funcionário. Eu posso dizer para você que eu fui um dos vereadores mais atuantes que passou pelo plenário da casa. Hoje nós temos no regimento da casa, da Câmara Municipal, as sessões participativas, que era um modelo de sessão que a Câmara saía aqui do plenário e ia para os distritos, ia para os bairros, e chegando lá a gente instalava uma sessão onde o vereador não tinha direito de falar. Quem falava era o presidente da Associação de Pais e Mestres, o presidente do bairro, o diretor da escola. As lideranças locais eram as pessoas que faziam uso da tribuna, e ao final todas as demandas que eram apresentadas ali naquela sessão eram assinadas por todos os vereadores e entregue para os departamentos, para a prefeitura. Então essa é uma contribuição que nós deixamos aqui, as sessões participativas,
e que eu não sei por que não tem hoje. As sessões itinerantes, que eram as sessões, né, ordinárias, que a cada 2 meses nós levávamos elas para fazer também nos distritos, nos bairros, né, para que o cidadão conhecesse um pouco do formato, de como funciona uma sessão legislativa. Essa foi uma conquista nossa. O prêmio Personalidades do Ano do Esporte, que era uma forma de você contemplar, de você reconhecer o trabalho que muitos técnicos fazem no anonimato que a gente não sabe. Nós temos professores de educação física e pessoas que não são professores de educação física que realizam um trabalho muito bonito nos bairros, tirando pessoas das ruas, né? E nós criamos esse prêmio Personalidades do Ano do Esporte, e que também faz acho que uns 10 anos que ele não é realizado mais. Então foram conquistas. Nós criamos o Câmara Alerta, que era um programa que era realizado na televisão Hit, do meio-dia ao meio-dia e meio, onde as pessoas ligavam para cá. Nós criamos um call center na Câmara, e as pessoas ligavam, e automaticamente quando ela ligava, nós já entrávamos em contato com o vereador da região e falava: olha, fulano de tal ligou aqui e tem uma demanda em tal lugar, e nós já encaminhávamos uma equipe para ir lá em loco, registrar a demanda e já encaminhar para os órgãos, né? E a gente tinha um programa de televisão que era reproduzido tudo isso. Então nós fizemos muitas coisas aqui no Legislativo, né, que honrou a nossa passagem de funcionário para vereador. Eu já estou na hora extra aqui na Câmara, né? 35 anos de trabalho. Hoje eu sou responsável pela ouvidoria da casa, não é? Então é um trabalho legal que eu gosto de fazer também, mas já tem novos concursos, tem novas pessoas. É claro que eu tenho idade ainda para trabalhar e para contribuir em outro lugar. Agora estou esperando minha aposentadoria, e aí eu não sei o que eu vou fazer, mas eu pretendo tá dando a minha contribuição. Agradecer a oportunidade. De repente a gente passa pela Câmara por tanto tempo e não tem a oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente contribuiu, aquilo que a gente aprendeu aqui, né? E esse é um espaço legal que a gente tem essa oportunidade, e eu só quero desejar sucesso a todos aqueles que trabalham na Câmara e que vão continuar esse legado aqui na Câmara Municipal, e desejar um Feliz Natal para todos, né?